E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Félix, sou aluno da turma, uma turma do professor Aquiles e estou aqui para, junto com vocês, solucionar, mostrar meu código referente à prova 2 da segunda unidade, que é o começo do código do game, certo? E no meu caso eu fiz em duas partes, eu criei primeiro o menu e depois que eu criei o menu eu criei a primeira fase do game. E aí eles vão ficar em códigos separados. E depois é que eu vou fazer a junção dos dois. Porque eu tive alguns problemas ao criar algumas variáveis e também ao solucionar alguns problemas que estavam acontecendo no meu código. Bem, então vamos lá. Vamos começar aqui a desenvolver um pouco sobre isso. E aqui está o código do menu, certo? A criação do menu. Em que de começo o que eu posso dizer para vocês é que a primeira coisa que a gente tem que fazer é criar as variáveis referentes que serão utilizadas no menu. E aí é que eu faço, eu crio duas variáveis que serão referentes ao meu x e meu y, a minha canvas, certo? Que aqui vai se comportar como um eixo em que o x e o y vão representar as coordenadas que eu terei dentro dessa canvas. A opção será uma variável que vai receber um valor e que esse valor será atribuído a um x e um y, certo? E um contador para que ele vá contando e fazendo atualizações. A partir disso, o primeiro passo foi criar um alertzinho e meio que ensinar a quem está entrando agora e quem não conhece o meu código como navegar dentro do jogo, no caso, nesse caso mais específico, dentro do menu. E aí eu crio uma função setup, que essa função ela vai criar um canvas, que vai ser um quadrado de 600 por 600, no caso uma tela. E a próxima passo dentro da função draw, eu atribuo um valor a um background, certo? Que vai ser o fundo que terá essa minha imagem. E a partir disso eu coloco um fundo verde, certo? Esse fundo aqui, que vocês já podem ver aqui do lado. O próximo passo foi criar opções para que ao ser chamado a uma determinada opção, ele me chame uma opção do meu menu. E que dessa forma eu posso interagir com os objetos que eu estou vendo, que são esses objetos aqui do menu, certo? Que é o jogar, o tutorial, lojas e o créditos. E como que eu fiz isso? O primeiro passo foi criar funções e dentro dessas funções, que eu vou explicar primeiro a função menu, eu criei objetos dentro dela, certo? Que foram os objetos círculos, que são esses e esses retângulos. Essa função fill é uma função que ela vai pintar dentro do meu canvas e a partir do momento que eu utilizar essa função fill, ela vai pintar tudo o que vier depois dela. Então, por exemplo, se tiver um círculo, um quadrado, uma fonte, ela vai modificar. Bem, o próximo passo foi inserir texto nessa minha canvas para mim poder exibir alguma coisa para o meu usuário. E aí, o que foi que eu fiz? Eu inseri cinco textos, que foi menu, jogar, loja e tutorial. Isso com a função texto, que ela simplesmente ela cria na tela um texto. E aí eu vou atribuir a ela valores de x e de y, que esses valores, para esse caso, eles estão sendo tabelados para que não fiquem um em cima do outro, porque se eu colocar as mesmas coordenadas de x e y para qualquer um desses meus textos, eles vão ficar um em cima do outro, assim impossibilitando a leitura. E aí o valor que eu atribuí para x foi 220, que é mais ou menos o meio da tela, e para y 170, que é mais ou menos o meio também, já que eu tenho um canvas de 600 por 600. O próximo passo, depois disso, foi criar funções parecidas com essa minha função de menu, para que eu possa fazer essa mesma colocação. E assim começar a criar meu jogo em si, né? O segundo passo foi criar a função play. A função play, que vai ser a função de início de jogo, é a função que vai chamar o meu game em si. Essa função, quando ela for executada, ela vai trazer para a tela o jogo que está no meu código. Beleza? E aí, para esse caso aqui, como o jogo ainda está em desenvolvimento, eu coloquei apenas uma frase aqui dentro, certo? Que é o game está em desenvolvimento e um contadorzinho, que esse contador será o contador que será utilizado como temporizador para o jogo.
E dentro da função play eu chamei mais uma função, que é a função tempo, que é a função relacionada a esse contador, que já já eu explico ela para vocês. Depois disso, o próximo passo foi criar um keyPressed, já que meu jogo é um jogo que vai envolver muito mais teclado do que mouse, um keyPressed que reconheça o que eu estou fazendo na minha tela. E aí, como que foi feito isso? Primeiro eu utilizei a função keyPressed e atribuí a ela valores, que foram seta para cima, seta para baixo. E o que foi que eu fiz? Eu coloquei essa variável seta, essa função seta para cima, seta para baixo, e atribuí a ela valores de y. Para quê? Para que quando eu apertar a tecla para baixo, ele vá alterando a minha coordenada no y, e dessa forma ele vá descendo no meu canvas, ou subindo, que é o que eu quero fazer para que ele possa fazer essa interação aqui, ó. Só que simplesmente colocar algo para descer e subir não quer dizer que vá fazer alguma alteração na minha canvas. O próximo passo é eu fazer o que? Eu atribuir a essa canvas esse valor que vai ser alterado. E aí o valor que vai ser alterado vai ser o meu menu Y, que está lá em cima, que é 170. E a partir do momento que eu fizer isso, ele vai fazer essas alterações. Por exemplo, e aqui, além disso, eu coloco duas condições. Quando o menu Y for maior do que 180, no caso, se eu quero algo que venha a descer, eu faço com que esse meu Y receba 50. Menos 50, que aí, se for maior do que 180, quer dizer que eu tenho algo acima. Não, na verdade que eu tenho algo abaixo, eu vou tirar 50 e ele vai subir. E 50, esse espaço 50 é o espaço que eu vou ter entre essas opções aqui, que é entre jogar e tutorial, entre loja e tutorial e entre créditos e loja. Esse espaço que está entre eles aqui é um espaço de 50, que é exatamente o espaço que o meu retângulo está ocupando no canvas, certo? E aí, além disso, eu criei mais duas opções, que são a opção Enter e a opção Escape. Para que serão utilizadas essas funções? Essas funções serão utilizadas para que eu possa fazer a interação entre uma tela e outra. Quando eu tiver exatamente uma posição, ao pressionar Enter, eu vou chamar uma tela nova, e essa tela nova será utilizada para exibir um novo conteúdo do jogo. Que nesse caso, como exemplo, aqui nós temos a tela de crédito, e que estão algumas informações das pessoas que estão desenvolvendo o jogo, certo? O próximo passo, depois de eu ter criado essas opções e ter incluído todas elas na minha canvas, foi criar condições para que essas animações e essas interações sejam feitas. E aí o que foi que eu fiz? Eu vim na função draw, que é a função que já é utilizada no P5 como um looping de desenho. E aí tudo que tiver dentro dessa função draw vai ser desenhado em loop dentro do P5JS. E acrescentei alguns ifs para que fazer essa interação no menu. A primeira coisa que eu fiz foi desenhar um fundo. E esse fundo é esse fundo verde que vocês veem aqui. Se eu alterar qualquer valor desses aqui, por exemplo, vamos colocar esse aqui um 250, o meu canvas vai ser alterado. Que a canvas é essa cor de fundo, certo? A cor de fundo do quadrado, o canvas é o quadrado. E aqui nós temos uma cor mais bege, vamos dizer assim. Deixa eu voltar para os valores padrões, que já são os valores que eu estou utilizando. E deixa eu colocar Ctrl Y, atualiza aqui. Guardar um pouquinho, que o computador está um pouquinho lento. É isso. Agora, o que foi que eu fiz? Eu vim dentro da função draw e adicionei os ifs. E dentro desses ifs, o que foi que eu fiz? Eu atribuí um valor à minha variável menu opção. E esse valor menu opção, ela vai estar diretamente correlacionada à variável opção, que é essa variável aqui, certo? E lembra que eu falei para vocês lá no comecinho que essa variável opção estaria automaticamente ligada à minha interação que eu vou ter na minha canvas, certo? Que vai ser as animações. E aí o que é que vai acontecer aqui dentro desse if? Dentro desse if,
A partir do momento que eu estiver na tela 0, quando esse menu, essa opção menu, for exatamente a primeira tela do meu jogo, o que é que eu vou fazer? Eu vou chamar a minha função menu, que é a função que vai exibir esses textos que vocês estão vendo aqui. Se, por acaso, a tela não for a tela 0 e for a tela 1, que no caso seria a primeira tela do jogo, e aí seria a primeira tela ao entrar dentro do jogo, a primeira tela selecionável, e aí essa tela seria a tela Play 1, que é a tela que eu estou utilizando como jogar, certo? Da mesma forma para menu opção 2, que vai para a minha tela tutorial, menu opção 3, que vai para a minha tela de loja, e menu opção 4, que vai para a minha tela de crédito, certo? Dentro dessas telas, o que foi que eu fiz? Eu atribuí, como por exemplo a função tutorial, eu coloquei um breve texto dentro de um array, certo? Para que seja exibido para o meu usuário. E eu fiz algumas funções que vão desenhar na minha canvas, que foi criar um retângulo e colocar um texto dentro dele, com o nome tutorial, para explicar exatamente para o meu usuário que não sabe e que não está vendo o meu código, onde ele está, onde está localizado, e explicar um pouquinho como vai funcionar o jogo, certo? Depois disso, eu criei mais duas funções, que essas funções ainda estão incompletas, porque o jogo está em desenvolvimento, como a minha opção de jogo, que são as funções loja e as funções crédito. Dentro dessa função loja, mais futuramente será onde no jogo será o usuário poderá trocar pontos e recordes por novas skins para sua cobra, ou até mesmo trocar o local onde a cobra vai estar localizada, no caso a ambientação da cobra. Beleza? E por enquanto é isso, o meu código sobre o menu. Mas especificamente vamos ver como ele está funcionando na prática aqui e como ele estaria sendo apresentado para o usuário, certo? Pronto, de cara o usuário teria isso aqui. Deixa eu dar uma atualizada aqui só para ter a primeira mensagem de jogo, que é extremamente necessária para mim como usuário, que eu não sei como é que eu vou fazer a interação, se eu vou utilizar mouse ou se eu vou utilizar teclado ou o que é que eu vou fazer. E aí a primeira coisa que vai acontecer a partir do momento que o usuário entrar no jogo será a mensagem dando um alerta, dizendo que ele necessitará usar as teclas de seta para cima e para baixo para interagir com o menu. Vamos aguardar um pouquinho. Enquanto ele não carrega aqui, eu vou beber uma água. Bem, aqui está as teclas de menu para cima e para baixo, certo? E essa está sendo a interação que o meu usuário está tendo. No caso, eu vou poder entrar em cada uma das opções e utilizar Enter para entrar e ESC para sair, certo? Pronto, esse é o menu do meu jogo, que está pronto. Agora vamos para a segunda parte do vídeo, que é falar realmente como será a minha primeira fase. E aqui nós vamos para o código da cobra, certo? O código do jogo da cobrinha. Em que eu gostaria primeiro de apresentar um texto simples e que explica mais ou menos como funciona o jogo da cobrinha, que é como eu vou fazer para localizar a minha cobrinha dentro do espaço da minha canvas e automaticamente eu fazer atualizações. A primeira coisa que eu preciso fazer é entender que se a minha cobrinha estiver, por exemplo, aqui, esse número 4, deixa eu pintar esse fundo aqui de vermelho. Deixa eu ver se eu consigo. Não, pintei a fonte de vermelho. Pintar. Pronto. Se a cobrinha estiver aqui e esses outros 3 espaços forem o corpo da cobrinha, por exemplo, a cada vez que eu fizer uma interação dentro do meu jogo, a primeira coisa que terá que mudar é essa variável aqui. A partir do momento que essa variável mudar, e por exemplo, eu pressiono a tecla para baixo, eu terei que pintar. Deixa eu adicionar aqui. Para baixo, no caso seria um pouco diferente do que eu estou fazendo aqui.
porque eu teria que, essa variável cabeça, ela teria que vir aqui, teria que fazer essa atualização, e a partir disso aqui ela começar a atualizar para baixo. Só que a partir do momento que ela atualizasse para baixo, certo? Isso aqui viraria a cabeça e isso aqui viraria o corpo. E a partir disso eu teria uma interação e uma espécie de animação dentro da minha canvas. O segundo passo que eu preciso entender é que se eu quero fazer um jogo dentro da minha canvas com espaço delimitado e que a minha cobra tem que ter um tamanho específico para que ela possa fazer a interação correta, tanto de dentro da minha canvas, como com a interação, por exemplo, do alimento e até mesmo de bater na parede, o segundo passo é eu criar um tamanho para essa minha cobra. Que nesse caso, no caso que eu vou mostrar para vocês, que é o que eu estou utilizando, a minha cobra está sendo um tamanho de 20 por 20. Isso aqui já é o código pronto de como ela vai fazer essa interação. E aqui, ó, como vocês podem perceber, esse daqui é a cabeça da cobra. A partir do momento que ela se alimenta, ela vai lá adicionar ao corpo uma dessas variáveis e essa cabeça da cobra é que dá a direção para que a cobra possa se deslocar dentro da minha canvas. Tá dando uma lagadazinha porque o notebook está travando, mas é isso aí. A partir do momento que eu faço uma interação em que ele faz um choque ou até mesmo ele toca na cauda da própria cobra, o que é que acontece? O tamanho que a cobra tinha, ela zera, certo? Essa interação será um pouco diferente mais para frente durante o jogo, porque mais adiante durante o jogo eu irei trocar essa interação para uma interação em que o usuário terá que me dizer quantos alimentos ele terá comido e além dessa quantidade de alimentos que ele terá comido, quais foram os alimentos. Que por enquanto eu só tenho um alimento e o objeto alimento e o objeto cobra que está se deslocando aqui, certo? E um contador lá em cima para me saber quanto que ela está se alimentando e qual o valor que está ficando no final, certo? Basicamente isso aqui, ele ainda está com, ainda falta dar uns ajustes aqui para que ele não entre nessa zona aqui e nem seja gerado alimento nessa zona, certo? Que é a zona em que o X vai de 0 a 400 e o Y está de 0 a 20, certo? Então nessa zona em que o Y está de 0 a 400, que o X está de 0 a 400, que é o tamanho final do meu X, que é de 400, e meu Y está no tamanho 20, quer dizer, essa linha, nessa primeira coluna, eu não vou poder desenhar nem a cobra e nem o alimento. Mas isso a gente vai fazer mais para frente, certo? Mas para o contexto da avaliação 1, vamos para o código. E a primeira coisa que eu coloquei ao iniciar o jogo, que não deu para ver aqui, que quando o usuário entrar no jogo, a primeira coisa que ele vai receber é um seja bem-vindo à fase 1, ou fase 1 seja bem-vindo, certo? Vamos esperar enquanto ele carrega aqui, vamos direto para o código, para o vídeo não ficar muito grande, que já está ficando bem grande na verdade. E aqui o primeiro passo, como eu falei para vocês, foi criar uma variável tela, e essa variável eu vou utilizar durante o jogo inteiro, e uma variável escala, que essa variável escala estará atribuindo mais futuramente a outras variáveis o tamanho que ela deverá ter dentro da minha canvas, certo? E aí eu criei uma variável C, que essa variável mais para frente será a variável cobra, e uma variável come, que vai ser a variável comida e que eu vou utilizar para fazer a interação da cobra com o objeto que ela vai ser ingerido, certo? Pronto. Está a imagem do jogo. Seja bem-vindo. E logo após a animação do game, que aqui, como a gente estava na outra tela, não deu para perceber. E aqui está o jogo. Como você vê, está totalmente funcional, certo? Mas vamos para o código. Primeira coisa que eu tenho que fazer nesse caso é criar novamente a minha canvas e delimitar o tamanho dela. O segundo passo é fazer com que o background dela seja um background com a cor que eu escolha. Nesse caso eu estou escolhendo uma cor mais escura porque a minha cobra tem uma cor mais clara e vai ficar mais claro para quem está jogando onde está exatamente a minha cobra. Mas esse fundo eu posso colocar qualquer cor no fundo, certo? E aí para mim fazer isso é só alterar esse background aqui. E o próximo passo é atribuir a variável C o resultado de nova cobra, que seria o que? Seria atualizar a cobra a partir de um evento. Que evento é esse?
cobra, quando a cobra morrer, ela volta para a cobra inicial, que no caso é 0, certo? E aí começa o jogo novamente. O próximo passo é dar uma taxa de atualização para essa minha tela. E para que isso irá funcionar? Essa taxa de atualização para minha tela irá funcionar para quê? Para que eu possa ter uma atualização a partir de quantidade de tempo para minha tela de jogo, em que o jogo será carregado várias vezes, certo? Nesse caso eu estou colocando em 10, e aí se eu aumento essa taxa de atualização, tudo que está dentro do jogo vai aumentar a taxa de velocidade. Se eu diminuo essa taxa de atualização, tudo que tem dentro do jogo vai diminuir a velocidade. Quer dizer o quê? Que se eu tenho uma taxa de atualização 10 e aumento para 15, por exemplo, a cobra que está lá dentro ela vai se mover em uma velocidade mais rápida. Caso contrário, se eu diminuir esse valor, a cobra vai diminuir a velocidade que ela está sendo utilizada lá dentro. Mas, precisamente, eu tenho outras variáveis que vão ser atribuídas à velocidade da cobra, mais especificamente, que vão vir mais para frente no vídeo. O segundo passo foi, dentro da função draw, que é a função de desenho que eu já expliquei mais atrás no vídeo, adicionar a função record, que essa função é a função que vai fazer o contador de interações que a minha cobra está tendo com o alimento, certo? E aqui, primeiro vamos para a função de jogo e depois eu volto para explicar essas funções que eu estou passando aqui, certo? O próximo passo foi criar a função cobra. E o que eu quero que nessa função cobra aconteça? Eu quero que nessa minha função cobra, eu quero que ela crie a cobra, a cauda da cobra, que vai ser, a partir do momento que ela se alimente do alimento, ela cresça, e a interação que ela vai ter dentro do jogo, tanto com ela mesma, tanto com a canvas, que vai ser o tamanho do quadrado que eu vou ter lá. E o primeiro passo foi atribuir as variáveis xvel e yvel, que são as variáveis de velocidade, que aí eu acabei de falar delas, variáveis em x e y, quer dizer o que? Variáveis na horizontal e na vertical, em que ela vai fazer a atualização a partir do momento que ela esteja fazendo a interação no movimento. Quer dizer que se ela estiver para baixo, ela vai atualizar para baixo, na direção para baixo, para a esquerda ou para a direita. Isso quer dizer o quê? Que por mais que o jogo esteja fazendo atualizações, o que vai definir para onde a cobra vai é a direção que ela está direcionada. O próximo passo foi criar a função comer, e aqui eu criei de uma maneira um pouco diferente, que foi utilizando o this, antes da função comer, que o this vai fazer o quê? Vai fazer com que tudo que eu colocar antes do this, ele vai chamar o próximo passo. É mais ou menos isso. Que eu digo que this é uma função, e aí ele já vai direto para essa função. Certo? E aqui a variável comer, eu faço uma interação dela com uma variável, chama variável de d, que vai ser a distância, e essa variável d de distância vai ter uma função dentro dela chamada dist, que a função dist ela faz o que? Ela faz o cálculo da distância em que dois objetos estão selecionados. Nesse meu caso vai ser cy, cx, que é as variáveis da cabeça da cobra. E aí o que ele vai fazer? Ele vai fazer essa interação a partir desse ponto e calcular a distância dele dentro da minha canvas. Quer dizer que se eu tiver por exemplo, nesse caso ele está atribuindo os valores da cobra de x e y para a cabeça da cobra e atribuindo a elas a posição de x e y. Quer dizer o quê? Que para cada interação que eu vou ter no meu x e no meu y na cabeça da cobra, eu vou ter uma atualização dessa posição especificamente para mim fazer um cálculo depois, e aí a partir do momento que a gente continuar no vídeo, eu vou explicando melhor, certo? E aí depois disso, o primeiro passo foi criar uma condição, que essa condição vai ser uma condição de acréscimo, certo? E o que isso quer dizer? Essa condição de acréscimo é quando a distância for menor do que 1, isso vai ser o que? Vai ser a distância da cobra para um determinado objeto for menor do que 1, eu vou querer fazer o que? Eu vou querer acrescentar. E nesse caso, mais específico, eu vou acrescentar no meu score, que vai ser o meu recorde, ou no caso, o valor atual da minha cobra, que aí depois eu vou utilizar esses valores para fazer interações com o usuário, para acrescentar o valor inicial dessa interação e acrescentar no valor total, que é o valor da cauda, um valor, certo? Quer dizer o quê? Que se eu
toco no objeto, acrescento um valor no valor atual e acrescento um objeto na cauda. O próximo passo, nesse caso aqui, foi atribuir uma função de texto, em que essa função de texto vai ser chamada com recorde. E recorde fará uma interação, essa interação aqui é mais interação de recorde com recorde, e eu posso mostrar aqui para vocês como ela vai funcionar, que é o que? O meu valor atual e o meu valor recorde, que aqui o valor atual é o meu score, que é o valor que eu vou acrescentando a partir do momento que eu vou jogando. E o meu high score, que é o valor final que eu vou ter a partir do momento que a cobra morrer, elas vão fazendo interações diferentes. Por quê? Porque o meu recorde ele vai guardar o valor, o maior valor que eu tiver para o valor atual. E isso no jogo anterior ou no jogo atual, certo? Por exemplo, eu estou aqui no jogo atual, eu estou com valor 0. Acrescentou 1, mas não mudou no meu recorde. Acrescentou outro, mas não mudou no meu recorde. Eu venho aqui, acrescento outro, não mudou no meu recorde. E isso, o que é que está acontecendo? Isso aqui, ele está adicionando valores à variável atual, mas não está mudando meu recorde. Só que a partir do momento que eu tenho um valor maior do que o valor que eu tinha lá dentro, ele vai modificar esse valor. Quer dizer o quê? Que o meu valor atual é o meu valor recorde. Por quê? Porque ele é maior do que o que eu tinha lá dentro. E a partir do momento que, por exemplo, se eu faço a interação da cobra morrer aqui, o valor recorde vai ser guardado como o maior valor até o momento e o meu valor atual vai ser voltado para 0. Voltando para o código, a mesma coisa de dizer que esse this.score aqui vai ser 0 e esse meu high score vai ser o maior valor que eu tive até o momento de jogo, certo? E aí, o próximo passo é dizer se é verdadeiro ou falso, porque aí nesse caso aqui ele vai fazer 2 testes. Se o meu recorde, que no caso é o meu valor atual, recorde, se o meu valor atual é maior do que o meu recorde, eu quero que o meu recorde seja igual ao meu valor atual. Dessa forma, se o valor recorde for verdadeiro, ele vai fazer mais um teste, ele vai adicionar lá em cima. Beleza? E aí o próximo passo foi criar uma função de morte, que essa função é a função final do jogo, que eu vou fazer algumas alterações nela, que será, além de ela fazer a função de reduzir a cobra para 0, ela voltar para um menu e sair para um outro menu, que aí seria um menu de opções para fazer uma interação com o usuário e saber quantos alimentos a cobra se alimentou durante o jogo. Que aí no caso, esses valores que eu estou utilizando para recorde e para atual serão os valores que eu farei a pergunta para o usuário para saber se ele está entendendo e sabendo quantos alimentos a cobra está se alimentando. No caso, tirando o exemplo anterior, nesse final aqui, depois da função morrer, o que eu quero que aconteça? Eu quero que a minha cobra zere, quero que o meu valor atual zere e quero que o meu score também zere, certo? Que é no caso o meu valor atual zero, que atual é igual a score, e quero que o meu valor total, que total vai ser o tamanho da cauda da cobra, também zero. E isso tudo dentro de um array. Coisa maravilhosa. Explicando mais diretamente dentro dessa função, eu criei um for, e esse for ele vai iniciar do zero, enquanto o i, que é a variável que está dentro do meu for, que vai estar atrelada à continuação desse looping, for menor do que o tamanho da cauda, o que é que eu quero que aconteça? Eu quero que ele faça um cálculo da posição da cauda, e aí ele vai fazer ele percorrer todo o espaço, e a partir do momento que a distância da cauda for igual à distância, aquele valor de distância que eu expliquei lá no começo, que é o valor da cabeça, está aqui atrelado à cabeça da cobra, em que quando esses valores forem exatamente iguais, o que é que eu quero que aconteça? Quero que a cobra morra. Então, por exemplo, se eu colocar um alert aqui e não, acho melhor eu posso colocar um alert aqui e não, colocar um console.log que eu posso exibir para vocês. Um console.log aqui. Console.log
e escrever dentro do console.log morreu, o que irá acontecer? A partir do momento que a cobra tiver a interação ou com o ambiente, que é no caso chegar ao final da minha canvas, ou quando a distância dela for menor do que a distância da cauda, que quer dizer que a cobra está maior e ela acaba tocando nela mesmo, o que é que acontece? Ela morre. E aí eu vou exibir no meu console, a mensagem morreu. Pronto, vamos exibir aqui bem rapidinho como isso funcionaria. E aí meu PC está travando um pouco, mas pronto, adicionou mais um e aqui morreu. O que deveria... Ó, agora sim. Apareceu aqui, tá demorando um pouquinho a carregar, mas apareceu aqui, a função morreu. O que aconteceu? A distância em que eu estava tendo da minha cobra, isso no código, certo? Foi menor do que a distância que eu tinha estipulado, que no caso é a distância da variável cabeça. E aí, quando essa distância é menor, isso quer dizer que ela está tocando na outra. Beleza? O próximo passo foi criar uma função de atualização, em que essa função vai ser atualizada a partir do momento que o meu total foi exatamente igual ao tamanho da cauda. E aqui é onde eu justifico que o total é o tamanho da cauda, certo? Que aí eu estava explicando a vocês e não estava entendendo, e talvez vocês não estivessem entendendo. E aí, deixa eu só mostrar de novo as variáveis que eu já criei aqui, em que total é 0 e cauda é um array, certo? Que quer dizer o quê? Que a cauda, que vai ser o array, que eu vou poder estar adicionando desse array valores, vai receber e ser exatamente igual ao total. E total é uma variável que eu estou fazendo alterações à medida que o jogo está acontecendo. E aqui a função atualizar, o que ela vai fazer? Ela vai fazer que quando o total, que no caso é a variável que eu estou fazendo alterações dentro do jogo, for exatamente igual ao tamanho da cauda, o que eu quero? Eu quero que ela entre num laço contínuo, em que enquanto o valor do meu laço for menor do que o tamanho da cauda, menos 1, que é no caso o tamanho da cauda menos 1 seria o máximo, que é o tamanho total menos 1. Se ela tiver 5 lá dentro do meu array, o valor final será 4. Eu quero que a minha cauda, que esse laço continue, e que eu quero que a minha cauda, na variável, receba a cauda mais 1. Quer dizer o quê? Enquanto o jogo estiver acontecendo e não haja a função morrer lá em cima, eu quero que a partir do momento que tiver uma interação do total com a cauda, eu quero que a cauda continue crescendo. E o próximo passo é dizer que essa cauda que eu acabei de criar, e que vai ser atrelada ao tamanho da cobra, certo? Ela vai receber e vai ser igual ao total menos 1. Quer dizer o quê? Quer dizer que eu irei criar, nesse caso aqui, eu irei criar um vetor em x e em y, a partir da variável cabeça, que vai ser o total menos 1. Menos 1 por quê? Porque o valor total vai ser 4. Mas o primeiro valor aqui, que será o valor da ponta, é o valor da cabeça. Se eu coloco o valor e coloco a cauda igual, exatamente o valor, o que quer dizer o quê? Quer dizer que eu terei será um pouco maior do que eu quero para minha cobra. E aí eu terei dois objetos no mesmo lugar, que será a cabeça e o tamanho da cauda. Beleza? E aí, depois disso, eu vou fazer as variáveis que vão ser as variáveis de modificação, que é fazer com que a localização da cabeça da cobra receba a localização da cabeça mais a velocidade multiplicado pelo tamanho da escala. Quer dizer o quê? Que aí eu vou ter a velocidade em relação à escala, e aí a velocidade irá andar dentro daquela escala que eu mostrei para vocês, que seria mais ou menos o que? Seria dizer que ela vai fazer a movimentação dentro desse quadrado, porque eu vou estar atribuindo ao mesmo tempo valor de x e y iguais, e aí ela vai estar fazendo essa movimentação. E a partir do momento que ela está fazendo essa movimentação, eu estou fazendo um outro passo, que é fazer uma variável de comparação, que essa control vai fazer uma comparação entre a tela e a escala. Quando for diferente, ela não vai desenhar, certo? E aí eu posso passar para o próximo passo, que é criar e iniciar meu jogo. Só explicando um pouco melhor aqui, o que é que isso aqui irá fazer? Ela irá fazer o cálculo
de x e de y nessas determinadas coordenadas, que será iniciada em 0, e a diferença entre elas tem que ser 0. Se for algo diferente disso, eu não terei elas iguais, entendeu? Então, não terá como ser possível desenhar essa variável desse quadrado específico. Imagine que seja um quadrado com x e y em direções. Eu não terei como desenhar isso porque eu não terei as variáveis corretas. E aí eu vou estar com algo que para esse jogo não é interessante. O próximo passo é criar a função iniciar, que será a função que será a primeira função chamada no jogo e será a função que iniciará o jogo em si. E para essa função eu vou atribuir uma cor, certo? Que será a cor que eu irei utilizar para a minha cobra. E que essa cobra será branca, nesse caso, mas eu posso muito bem eu utilizar mais adiante no meu código e ir lá na minha loja e fazer uma função que só faça a troca dessa cor. E aí faça uma interação melhor com o meu usuário. E a partir disso eu crio um laço em que enquanto o tamanho da cauda for maior do que o tamanho do meu laço, eu vou ir continuar crescendo esse laço e o meu retângulo irá adicionar à cauda valores em x e y, valores de tamanhos da escala. E lembrando que a escala lá em cima é de 20 por 20. Quer dizer o quê? Que eu irei criar retângulos a partir do momento que for fazendo atualizações na minha cobra e que ele vá fazendo esse desenho. E ele vai desenhando e depois ele vai apagando isso, beleza? E aí ele mais uma vez ele cria um retângulo em x e y com a escala. O que isso quer dizer o quê? Que a partir do momento que ele vai atualizando, ele vai desenhando e vai apagando a minha canvas. E aí, como vocês podem ver, eu tenho uma animação como se ela estivesse andando dentro da minha canvas. O próximo passo foi criar utilizar a função que eu presto para chamar os botões direcionais para mim fazer interação com a minha cobra, igual eu fiz no menu, e atribuir valores de x e y, porque como lá em cima, lá no comecinho, eu utilizei a função para dar direcionais em x e y, e essas direcionais x e y estão atreladas à velocidade, e a velocidade começa com x1 e y0, e aí a partir do momento que eu faço algo diferente disso, o que irá acontecer? Ele vai alterar a minha direção. Por exemplo, quando x for 0 e y for menos 1, ele vai fazer a variável subir. No caso, o meu cubo. Quando x for 0 e y for 1, vai ser o contrário. Ele vai descer. Quando x for 1 e y for 0, vai ser para a direita. E quando x for menos 1 e y for 0, ele vai para a esquerda. E aí eu tenho interação de direcionais. O próximo passo é... Deixa eu beber um pouco de água. Eu criei uma função record igual a função que eu já utilizei lá no menu, que são criar algumas variáveis de texto, atribuir exatamente localizações a ela. Utilizei uma fonte um pouco diferente para ficar um pouco diferente do menu, para me dar um aspecto mais bonito dentro do jogo. E a essas variáveis eu atribuí uma localização, que é essa localização logo no comecinho do meu jogo, e que aqui está mais um pouco fora do esquadro, vamos dizer assim. Não está enquadrada dentro da minha canvas. Depois eu preciso organizar isso. E por último, mas não menos importante, eu criei uma função localizar. Essa função, mais especificamente, ela vai criar dentro da minha canvas o objeto comida. E aí, ela vai criar dentro dessa canvas, ela vai transformar meu canvas em vetores. E dentro desses vetores eu vou ter linhas e colunas. E dentro dessas linhas e colunas eu vou fazer um random aleatório, através dessa função random aqui, certo? E que ela irá fazer um random e calcular um XY aleatório e criar um objeto lá. Esse objeto será chamado objeto comida, que é esse objeto aqui, certo? Que eu atribuí essa variável lá no comecinho do vídeo e mostrei para vocês. E através disso, e como que eu faço para fazer esse random de linhas e colunas? Eu faço que a tela vai ser um match.floor, que no caso vai ser um arredondamento da tela dividido pela escala. Como a tela e a escala são valores
exatamente parecidos, porque a minha tela está com tamanho de 400 e a minha escala está com tamanho de 20, se eu faço uma divisão de 400 por 20, vai ser uma divisão igual. E aí, através dessa divisão, eu vou ter que 400 dividido por 20 vai ser igual a 20, e aí será exatamente o tamanho do meu objeto, que é o tamanho do objeto cobra. E o que é que isso quer dizer? Quer dizer que quando eu começo o jogo, eu faço a localização de um objeto, que é esse objeto vermelho, que eu estou pintando ele vermelho para dar uma cor diferenciada, que será o meu objeto alimento. E esse alimento, a partir do momento que a cobra se alimenta dele, no caso a cobra tem interação com ele, eu aumento um valor no meu valor atual e aumento o valor na total, que será a cauda, certo? Depois disso, por último, mas não menos importante, eu faço a chamada de todas essas variáveis dentro do meu draw. E como eu faço isso? Primeiro eu chamo a função record, que é uma função que ela está fora da função game, certo? E depois disso eu faço quando a cobra.comer, que vai ser a interação da cobra com a comida, no caso será a opção de chocar, vamos dizer assim, quando a distância entre as duas for menor do que 1, eu quero que ela faça novamente, ela chama novamente a função localizar. Isso quer dizer o quê? Que a partir do momento que houver uma interação, vai chamar a função localizar, vai atualizar novamente e ele vai trocar de lugar o alimento. Para dar a impressão para quem está jogando de que eu tirei meu alimento e aí ele nasceu em outro lugar, certo? E depois disso eu vou chamar as variáveis c.morrer, que é a cobra morrer, cobra atualizar, e cobra iniciar, que será a de iniciação do jogo. E depois eu criaria um retângulo com valores de 255 e 100, que serão valores mais claros, que é esse valor mais acinzentado, e colocarei ele com valores em x e y. Valores mais acinzentados não, valores mais avermelhados. Isso. Que é red, green e blue. RGB. E criarei um retângulo com variáveis em x ponto comida, y ponto comida. Isso quer dizer o quê? Que eu criarei variáveis em relação a x e y, que é as variáveis de vetor, que eu já expliquei mais abaixo, que é aquela função que eu crio um vetor em x e y, e que com o tamanho da escala, em x e y. Quer dizer o quê? Eu vou criar dentro de uma determinada coordenada x e y, um quadrado de tamanho 20 por 20, que no caso seria 20 por 20, um quadradinho, que é esse quadradinho aqui do alimento, certo? E bem, pessoal, é isso. Esse é a primeira fase do meu jogo com o menu, certo? Falta fazer ainda a interação entre esses dois e juntar os códigos completos, mas eu estou fazendo para mim ficou mais prático criar o menu separado e fazer alterações só no menu, e criar o jogo e fazer alterações só no jogo, para não estar influenciando, porque por exemplo eu tenho algum problema no meu jogo e aí ele buga, ou tem algum problema em alguma variável dentro do meu jogo, ou alguma função que não está funcionando, e acaba fazendo com que o meu código inteiro não funcione. E aí eu prefiro fazer os testes com ele fora do jogo e depois fazer a junção de tudo. Bem, é isso. Obrigado. Qualquer dúvida deixe nos comentários. Se gostaram, deixa o like, se inscreva no canal e é isso aí. Valeu.